E agora é hora de entrevista. Aqui no Nordeste acontece. Eu recebo no estúdio a ex-senadora da República, Heloísa Helena da Rede. Senadora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada a vocês pela generosidade democrática do espaço. Senadora, a gente que agradece. A senhora está em Natal para participar de um evento da Rede, do seu novo partido. Como é que vai ser esse evento, senadora? Bom, de fato, a gente está aqui, né, com o Tássio, que é também da Coordenação Nacional de Organização comigo, e o Freitas e a Rosa, que são os porta-vozes. Então, a gente organizou uma plenária, de fato é uma conferência do partido, onde se tratará amanhã de toda a parte de organização interna, e hoje à noite é uma abertura, é um debate de conjuntura, um debate sobre construção de alternativas para o Brasil, eixos estratégicos e programáticos para o Brasil sustentável. Conversarmos um pouco sobre 2018, sobre Marina, sobre os quadros estaduais que possam estar disponíveis para essa duríssima tarefa do processo eleitoral, né? Porque política é bom para quem é bandido. Quem não é, vive sempre sofrendo, reconstruindo, trabalhando muito. Então, é conversar um pouco sobre essa conjuntura nacional e os desafios para a Rede em 2018. Senadora, a senhora sempre esteve muito ligada à esquerda, já foi filiada ao Partido dos Trabalhadores. PT que nesse momento está em xeque sob diversas óticas, sobre um triplex, um sítio, sobre campanhas irrigadas no exterior que partiram de corrupção da Petrobras. O que a senhora me diz desse quadro, senadora? Olha, às vezes as pessoas até nem acreditam, né? Quando eu digo que eu preferia que muitas coisas que eu falei há 13 anos atrás, inclusive sobre o ex-presidente, porque de fato qualquer pessoa de bom senso, com o mínimo de honestidade intelectual, sabe quem é o grande comandante do Propinódromo que fraudou os Correios, a época do Mensalão e agora a Petrobras. Todo mundo sabe que é o ex-presidente. Era preciso que alguém tivesse uma visão preconceituosa dele, ou seja, achar que ele é uma pessoa incapaz e burra, porque ninguém chega à presidência da República e comanda um esquema de corrupção desse sem ser inteligente. Então, eu não tenho dúvida sobre isso. E quando eu dizia isso, né, há 13, 14 anos atrás, eu digo sinceramente, eu preferia que a realidade objetiva me desmentisse. Dissesse assim, olha, aquela mulher louca, desequilibrada, grita muito, fica falando de coisas que inadequadas, era o melhor para o Brasil, porque nós não tínhamos os escândalos que nós temos, nós não tínhamos a desmoralização de um setor que, embora não tenha feito um governo de esquerda, tem a concepção no imaginário popular que é um governo de esquerda, era a maior liderança popular da América Latina, o maior partido que era mais vinculado socialmente com essa concepção. Era bom que eu estivesse errada. Só que, quando a gente olha a história, quem tem honestidade intelectual, né? Porque quem tem político corrupto de estimação não tem jeito, de um lado ou do outro, né? Aí o da direita fala do que é supostamente da esquerda, o da esquerda fala da direita. Então, a Rede, a nossa tarefa é superar a farsa da falsa polarização PSDB-PT. Analisar, como nós fazemos por obrigação intelectual, inclusive, e para não sermos mercadores de ilusões, vendedores de propostas fáceis no processo eleitoral de 2018, é simplesmente a gente analisar os 8 anos do governo Fernando Henrique e os 13 anos do governo capitaneado pela cúpula palaciana do PT e pelo ex-presidente Lula. Então, tudo que eles fizeram com o aparelho de Estado, esses mais de 2 trilhões do dinheiro público do orçamento nacional, que é o orçamento que é composto pelo tributo do empresariado, da classe média assalariada e dos pobres que nem sabem que pagam tributos e pagam mais de 80% do pouco que ganham. A mais simples dona de casa de Natal, de Mossoró, de qualquer cidade do interior, paga mais proporcionalmente do que as grandes estruturas empresariais. O que eles fizeram com a máquina pública? Fraudar um processo licitatório, não apenas no Brasil, porque fraudou no Brasil e aquilo que poderia até ser solidariedade internacional aos povos mais pobres de outros países não foi. Foi esquema para bandidagem e corrupção, para enriquecer quadrilha partidária e determinadas personalidades. Então, tudo que a gente criticou
na privataria tucana, na época do processo de crimes contra a administração pública, no processo de privatização capitaneado pelo Fernando Henrique, Lula e Dilma fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa em relação a roubar direitos dos trabalhadores, porque fizeram reforma da Previdência, fizeram retirada de direitos dos trabalhadores até por medida provisória. Então, a nossa obrigação é dizer assim, olha, nós não somos os ungidos pela verdade, nós não somos o altar e os únicos que têm compromisso social com esse país, mas nós queremos sair dessa falsa polarização, 8 anos de PSDB e 13 anos de PT. E é por isso que a gente tem apresentado alternativas de dinamização da economia local, geração de emprego e renda, mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle de transparência da máquina pública, questões relacionadas à educação, saúde, segurança pública. Não é fácil, é muito difícil, mas é nossa obrigação fazer, sair dessa polarização. Agora, senadora, a senhora vai pregar essa saída da polarização num cenário de descrédito da classe política, no momento em que a população, de uma forma geral, está colocando todos os políticos em um mesmo barco ou em uma mesma panela. Como é que a senhora pretende mostrar que é diferente? Olha, eu não tenho dúvida... Se a senhora já foi, inclusive, do PT. Mas quando eu comecei a falar do PT, muitos que falam hoje estavam comendo no governo do PT e estavam omissos e silenciosos lá também. Então, quando eu comecei a mostrar o que a promiscuidade política iria fazer com o governo Lula, eu era considerada louca, histérica, porque foi no primeiro ano de governo, quando ele indicou o Henrique Meirelles, depois obrigou a bancada, não com meu voto, né, que eu fui para o Conselho de Ética de fato, não só foi pela reforma da Previdência, foi porque eu não aceitei votar no Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central à época, que Lula, num processo às custas do mensalão, inclusive mudou o status dele para que ele pudesse fugir dos crimes de responsabilidade que ele estava sendo investigado e que hoje é o ministro do Temer, e que vários ministros são na mesma panelinha. Então, quando a gente disse isso, todo mundo achava que era o quê? Destemperada, louca. Por quê? Porque era um ano de glória. Entendeu? É um ano onde as pessoas, ao invés de nós, é por isso que eu digo, quando eu olho o passado, eu não guardo mágoa e rancor. Eu agradeço profundamente a Deus, porque Ele me deu a chance de ser testada na política, entre ter cargos, prestígio, privilégios, poder, e simplesmente defender aquilo que eu acreditava. E paguei um preço altíssimo por isso. Porque foi lógico, né, que aí Lula foi apoiar Collor, apoiar Renan, me derrotar eleitoralmente. E eu digo assim, melhor a derrota eleitoral do que ser vencido nos seus princípios. Então, é difícil no processo eleitoral, mas do mesmo jeito que a gente tem que confiar nos eleitores também. Porque são os eleitores que elegem. Os bandidos que estão na política, os poucos de bem e a maioria de bandidos, eles não estão lá nas instâncias de decisão política porque um disco voador saiu pulverizando-os. Estão pela vontade nas urnas. E não adianta dizer que é só porque é pessoa pobre, inconsciente. Não, tem gente da favela que tem consciência e tem gente que intelectualmente é preparado, ou esteja no empresariado ou no movimento popular e que não vota em bandido. E tem gente em todos os setores que fazem isso também. Então, é um desafio gigantesco, como você disse pra gente, no momento de desesperança, mas também tenha certeza que para os poucos honestos que estão na política, é um desafio gigantesco continuar tendo esperança que o povo brasileiro vai acordar e não vai permitir a eleição daqueles que roubaram o patrimônio público e roubaram uma parte da esperança nacional. Senadora Heloísa Helena, Marina Silva para 2018, esse nome está posto pela rede, como é que está essa articulação sendo construída? Olha, como eu dizia até no intervalo, eu acho assim que às vezes as pessoas dizem assim, mas Marina não fala. Fala, ela não pode ficar pedindo a todo mundo que entreviste ela. Mesma coisa, se alguém me disser em Alagoas, eu também não consigo dar não consigo dar entrevista. Eu venho aqui, agradeço até a vocês. São poucos os espaços também que a gente tem de comunicação. Então, ela está, como sempre, preparada, comprometida, trabalhando, fazendo as coisas dela como professora. Nós estamos juntos, seja na Fundação Brasil
Sustentável, que é a fundação que vai tratar mais do conteúdo programático, da formação, da articulação com diversos setores da sociedade, para que a gente possa ter um projeto eleitoral que represente não apenas os sonhos, aspirações e propostas concretas de quem é da rede, mas de outros setores da sociedade, sejam as pessoas mais simples, até aquelas intelectualmente mais preparadas, que produzem conhecimento em relação a determinados temas. E lógico que se alguém perguntar a Marina agora, ela, até pela humildade que é da característica dela, ela não vai dizer, não, eu não posso ser candidata agora, porque não é um projeto pessoal meu. Ela dirá isso com certeza, mas nós estaremos trabalhando para garantir que essa grande mulher, corajosa, competente, sensível e que até por temperamento tem a possibilidade de realmente unir o Brasil, que é Marina. Então, ela não está em campanha, mas e nem pode fazer campanha agora, legalmente, mas nós estamos preparando a nossa pequena tropa e articulando outros setores que possam ajudá-la em 2018. A gente conversou aqui no estúdio com a senadora Heloísa Helena, ex-senadora da República. Obrigada, Heloísa Helena. Obrigada, recebê-la. muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicainfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Nordeste Acontece fica por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário. Ótima noite para você, um excelente final de semana.